Estamos ao vivo. Vamos lá. Já tem gente entrando. O Marco já entrou também. Chamar o Marco. Um monte de gente entrando já. Que legal. Fala, Marco. Tudo bem? Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Boa tarde. Já tem gente por aqui? Sidney já O entrou? chimarrão? Pior que eu nem botei minha garrafinha de água, cara. Sou mineiro tomador de chimarrão. Já tô mandando aqui nos nossos grupos. Joia. Qual é o Deixa eu tema da ligar. nossa live de hoje? Hoje nós vamos falar da sexta-feira. Sexta-feira. A famosa Sexta Fire. Sexta- Não, sexta-feira que a gente vai fazer projetos acústicos. Não se faz projeto na sexta-feira, né? Projeto se faz na segunda, se faz na terça. A gente que gosta faz até no domingo. Você lá tomando banho, tá rabiscando no box, fazendo ray tracing com o vapor no vidro do box. Tem que gostar muito para fazer traçado de raios no box. Não vou mentir não, já fiz. É... Show. Já tem gente aqui no YouTube, já tem gente aqui no Instagram. Todo mundo do Instagram tá escutando a voz da gente. Como é que tá aí a qualidade da nossa voz? O pessoal tá escutando. O pessoal tá chegando. Tá, estão chegando aos poucos. Tô mandando aqui as últimas mensagens do grupo. Ah, o Sidney disse que tá ótimo. Maravilha, Sidney. Se o Sidney falou que tá bom, a Bruna falou que tá bom também. O Sidney eu tô vendo que tem uma mesa de som ali na foto dele. Se ele falou que tá bom, então eu acredito, né? Opa. Então, o Sidney é uma pessoa de respeito quando a gente fala em sonorização avançada. É isso aí. Caramba, já Eu aumentou. Oi, fala aí. sou aventureiro aí, quer ver? Eu, nas minhas brincadeiras de querer virar youtuber, comprei isso daqui. Deixa eu tirar aqui, nem sei tirar isso aí. Tô desmontando aqui. Mas enfim, comprei aqui um microfone para melhorar a minha captação de áudio para as rádios, nas aulas, né? E aí eu descobri uma coisa. Hum, Tive que comprar agora uma interface para ligar o microfone no computador. tem que pedir uma consultoria pro Sidney. O Sidney vai conseguir ajudar a gente. Tá. O cara quando não sabe o que está fazendo e vai tentar fazer, só faz besteira. Ó, o Marcelo até fez uma brincadeirinha aqui, um trocadilho, dizendo que a concepção sonora está perfeita. Bacana, Marcelo. Então, pessoal, para quem está chegando agora na nossa live, hoje vamos falar sobre projetos de acústica, né? Então, não só falar sobre projetos de salas, mas também falar sobre projetos para medições e avaliação de ruído ambiental. Não é isso, Marco? E na verdade acaba que um influencia no outro, né? Porque se eu tiver uma sala e do lado tiver um gerador,
Com O ruído certeza. geral adentra a sala. Cara, eu já vi um projeto que me deu vontade de chorar. Hum, Foi um auditório na universidade, um auditório muito bonito por sinal, uma sala uma sala técnica muito bem montadinha. Você acredita que me colocaram a máquina do ar-condicionado dentro da sala? nossa senhora. Barulho infernal da máquina do ar-condicionado. E para esconder a máquina, me botaram só um forro de madeira, não é forro, uma paredezinha de madeira na frente. Caramba. Ó, o pessoal do YouTube falou que o som tá 100% também. Ricardo de Brasília falando lá com a gente. Show. Maravilha, Então, Ricardo. estamos bem, né? Então, estamos bem. E uma coisa que eu lembrei agora, Marco. No dia da live de medições, tu fugiu, né? Você conseguiu fugir da live, chegou no finalzinho e a gente prometeu que ia ter umas histórias de umas medições aí. E essas histórias não rolaram, né? Hoje era um dia bom para contar essas histórias. Um dia bom de história. Só que hoje é projeto, né? Ah, mas tem história de projeto também, né? E se eu falar de medição para projeto? Um dos primeiros trabalhos que eu fiz, que eu participei, na verdade é muita ousadia minha falar que eu fiz, né? Eu participei dele. Uhum, 1999, não vou falar que é a primeira, porque a primeira seria muita ousadia minha assumir uma posição dessa. Mas uma das primeiras barreiras acústicas do Brasil, são 300 metros de barreira, se eu não estou enganado aqui são 6 metros de altura. Eu acho que era isso, não lembro agora o projeto. Que é uma barreira lá na rodovia dos Bandeirantes, na chegada de São Paulo. uhum, Então existia um problema, e aqui a gente já entra no que eu quero falar de projeto. O primeiro passo do projeto é definir o objetivo do projeto. Não adianta a gente pegar uma situação, vamos projetar o que, para quem, por quê, para quem. Então uhum. existia uma situação com a rodovia dos Bandeirantes na chegada ali, não sei se é Marginal Pinheiros, Tietê, agora não lembro que eu não conheço São Paulo direito. Mas chegando na Marginal, tinha um condomínio que estava se erguendo ali, um condomínio muito bacana, classe média alta. E o problema da rodovia era um problema real. Qual que era o objetivo? Identificar quais eram os níveis sonoros no empreendimento, na edificação, identificar quais eram os níveis sonoros de referência. A gente tem duas referências nesse caso. A gente tem uma referência de conforto, que é a NBR 10152. A gente tem uma referência legal, que é a NBR 10151. O pessoal já entender como é que usa uma ou a outra. 10151, ruído que vai para o vizinho. Ruído de vizinhança, poluição sonora. 10152, qual que é o nível que é adequado para aquela situação? Eu tenho um quarto de dormir. Você vai na 10152, lá tem uma referência, eu não lembro de cor. Tem uma referência para o quarto de dormir, qual que seria o nível adequado. O nível máximo recomendado e o nível do conforto. 10151, área residencial, 50 dB à noite na fachada. Então, nesse cenário, você define o que você tem, você mede. Então, com o nosso brilhante sonômetro, peraí aqui, ó, é o dele? Nosso grande sonômetro, a gente vai lá, aqui, ó, só para a gente ter de referência, ó. Esse é o valor da gente, de eu falando aqui. Então, nós vamos lá com o nosso sonômetro na fachada e verificamos qual que é o ruído de fachada. Pensando no empreendedor rodovia, que quer tratar para atender a legislação de meio ambiente, ele vai usar como referência 50 dB à noite. Usando o projetista do edifício, que vai especificar a janela, vai especificar a fachada, e considerando o conforto do proprietário, ele pode tanto usar a NBR 15575, que dá o desempenho de construção, ou ele pode ir além, usar 10152 para realmente chegar no valor de conforto. Por quê? Vamos falar aqui. Se a norma de ruído fala que pode ter no máximo 50 dB externo,
Quando você confronta com a norma de desempenho, que é a 15575, que vai dar ali coisa ali de 20 dB de fachada, 50 menos 20, 30. Está um valor adequado para o descanso. Agora, se eu pensar que o ruído na fachada vai estar 80 decibéis, porque a fonte está acontecendo, o projetista do prédio pode atender a 15575, ou seja, joga lá, então melhor, 30 dB de controle. 40, joga 40 dB de controle. Eu falei que tinha 80, 80 menos 40 entrou 40. 40 é acima dos 30, que é o adequado para o conforto. Sim. Então, a 10151, que é uma referência de norma para o ruído de vizinhança, a 15575, que é uma referência para construção, e a 10152, que é uma referência para o uso. Então, eu defino qual norma que eu vou usar, eu tenho um valor. Então, eu tenho um valor de emissão sonora, eu tenho um valor de limite, alguma das três normas, ou uma outra norma, que vem o seu caso, e aí eu vou especificar o quanto eu preciso reduzir, por exemplo, numa barreira acústica, que foi o caso, para poder chegar no objetivo, que é alcançar um nível sonoro de interesse. E aí os cálculos de barreira acústica estão relacionados com a dimensão da barreira e a distância dela às fontes ou ao receptor, para a gente conseguir controlar. Mas era uma história que era engraçada, né? Eu apresentei esse projeto no congresso da Sobrac de 2000, ano de 2000. Sobrac 2000, que foi em Belo Horizonte, organizado pela UFMG. Me apareceu lá um engenheiro que usou os dados do nosso projeto, que a gente mandou para uma empresa construir a barreira. Ele teve acesso, ele fez o artigo dele e não nos referenciou. Aí o pessoal já ficou chateado, porque é praxe, é de bom tom sempre referenciar a fonte que você está usando a informação. Sim, sim. Copiou a tabela do coleguinha, coloca lá a fonte, copiou a foto do coleguinha, coloca lá a fonte, copiou um texto de um livro, coloca lá a fonte. Sempre deu os méritos, né, deu a autoria da informação. Esse é o primeiro ponto. Depois ele tentou usar o L90 para fazer o ruído ambiente, antigamente o ruído de fundo, hoje ruído residual, do ruído da rodovia. Só que como a rodovia tem flutuação, porque hora passa muito carro, hora não passa, aquela flutuação estatística era da própria rodovia. Ou seja, o L90 não era o ruído ambiente, ou seja, o passarinho, o cachorrinho e as pessoas, era a própria rodovia. Aí o pessoal do metro caiu na sapata do cara. E o detalhe, usou um sonômetro dessa qualidade. Nossa Senhora. Não é um sonômetro para fazer um laudo. Ele não só teve a coragem de copiar as coisas sem referenciar nada, como ainda fez uma análise errada. Isso. Mas o que é importante a gente falar aqui dessa situação é a sequência. Já dá para a gente perceber a sequência de projeto. O diagnóstico da situação atual, que é um problema que já está evidenciado no caso, o ruído na fachada do vizinho. Um limite, um objeto de estudo, que é o limite da norma. E vai trazer para a gente uma referência a ser alcançada. Uma das três ou outra norma. E depois o processo construtivo para a gente conseguir alcançar o resultado que a gente almeja. Ou seja, a barreira, qual que é o material da barreira, qual que é a altura da barreira, quais são as dimensões da barreira. Esse projeto de barreiras é uma coisa interessante, né? Muita gente acha que é só colocar qualquer barreira que vai funcionar para qualquer som, né? Quando na verdade a gente tem que analisar todo o contexto, inclusive as questões do comprimento de onda de interesse do ruído que a gente está analisando, né? Sim. O pessoal tem muito essa ideia de que qualquer barreira funciona,
Ou tem também o pessoal que acha que barreira não funciona, né? Então tem, tem os dois opostos aí. E o detalhe é assim, eles não estão errados, né? Porque a barreira funciona e a barreira também não funciona. Sim, não Então por isso que funciona. você precisa, por isso que você precisa projetar ela. Exatamente. Ela não funciona nas frequências abaixo da frequência que você projetou ela, né? Isso. E se você não projeta, você está chutando. Não necessariamente você vai acertar a direção do chute. Uhum. Exatamente. Exatamente. Então, aquela história de fazer pelo sentimento, põe 2 metros, põe 3, 4, 5, 6. E o detalhe, chega a um ponto que você começa a aumentar muito a altura da barreira, você não tem um ganho mais em redução. O ganho teórico é 20 decibéis de redução para uma barreira acústica. Uhum. Então, se você tiver, por exemplo, um ruído de 90 dB numa fachada, você vai conseguir chegar em 70 no máximo. O que às vezes não é suficiente, né? O prático são de 10 a 15 decibéis, o limite prático. Difícil você chegar nos 20. Uhum. E é uma. Como é que eu vou dizer? Errar 1 metro de barreira em um projeto desse que a gente tem uma rodovia de alguns quilômetros é bastante custa mais, né? Sim. Assim, de uma referência, 1 metro quadrado de uma barreira acústica, metro quadrado, comprimento vezes altura, de R$ 1.000 a R$ 3.000 o metro quadrado. Depende do sistema construtivo. Uhum. Não é barato. Não é barato para estar errando. A barreira que eu fiz por último foi uma barreira de 200 metros com 3 metros de altura. 3 metros de barreira, isso porque eu fiz ela acima de um muro de 3 metros já. Então, no total eu tinha 6 metros, mas o que foi adicionado, 3 metros, então eu tinha aí 3 vezes 200, 600 metros de barreira. Uhum. Quanto que eu falei que é o custo? No mínimo 600 mil. Exatamente. E Então, assim, colocar. Vamos pensar em é uma colocar 1 metro a sopa. mais. A gente tá falando ao mesmo tempo. Vai, fala aí. Vou te deixar falar agora. Complementando o que você falou, 1 metro a mais te dá aí mais R$ 100.000. 100 mil não, Aham. R$ 200.000. R$ 200.000. E 1 metro a menos pode ser que o cara não tenha o desempenho que ele precisa ter, né? Daí, nesse caso, errar custa bem caro. Ó, o Luiz até falou uma frasinha bem legal aqui. O relógio quebrado acerta a hora 2 vezes ao dia. É bem isso aí, né? É bem isso aí. A gente não tem muito achismo, né? A engenharia acústica ela não aceita o palpite. É uma coisa que a gente tem tolerâncias a se trabalhar, mas na maioria das vezes errar na acústica ela custa muito caro, né? Custa. Custa muito caro mesmo. A acústica, ela custa mais de R$ 1.000 o metro quadrado. Uhum. Uma janela padrão aí de 2, 3 metros quadrados, cotação vai nos R$ 3.000 com certeza. Eu ia falar 4. Eu me lembro, na faixa de uns 3.000, porque eu lembro que eu fiz uma cotação recente, mas pode variar bastante. Acho que fica aí na faixa dos 3, 4 mil. Perfeito. Aí você imagina, o cara especifica para uma casa que normalmente tem 4 janelas, 5 janelas, vamos pensar em 3 quartos, mais uma cozinha. Marco, vai pôr janela acústica na cozinha? Pô, lá também entra barulho. Uhum. Você põe no quarto, não põe na cozinha, o som vai chegar pela porta. Pois é. E se não tiver uma porta ah, bem projetada, também entra, né? Cara, dia desses, eu não sei se eu te falei, eu atendi uma moça que ela. Acho que eu falei isso, eu falei em outra live.
Mas eu achei o caso dela muito legal, porque é o reflexo dessa pandemia. Ela fazia videoaula no quarto dela, a namorada dela trabalhava na sala fazendo videoaula também, e as duas não conseguiam trabalhar juntas porque as duas faziam videoaula no mesmo ambiente. Agora que a gente já entra no critério de projeto para ruído interno. Acho que o povo gosta muito da questão Uhum. de salas aqui no grupo, né? Acho que sim, acho que o pessoal que tá acompanhando a gente gosta bastante aí de acústica de salas. Então, se a gente pensar numa acústica de sala, a gente também tem o mesmo roteiro, né? Cara, acústica de salas vai longe, viu? Dá pra gente fazer uma live A gente, inteira aqui sobre acústica de salas. a gente precisa fazer um diagnóstico, Uhum. a É, gente precisa fazer. a primeira coisa é de fato definir a utilização do local, fazer um diagnóstico, mapear fontes, né, próximas ao empreendimento. Todo aquele trabalho que a gente faz as medições de ruído também, né? Vamos falar algumas situações do cotidiano? Eu te falo, ou o pessoal pergunta, e aí você descreve o problema e a linha de projeto. Vamos? Vamos lá, vamos lá. Diz aí. Sala de reunião, empresa com conceito escritório aberto. Bastante coisa. Vamos lá. Vamos lá. O que é Problemas. Vamos falar que, uns 3 problemas. que é que a gente faria primeiro, né? Mapeamento das fontes sonoras, nível de pressão sonora interno do escritório, é uma coisa que a gente tem que buscar. A utilização da sala, qual é a utilização, qual é o nível de privacidade que a gente precisa naquela sala. Falou a palavrinha-chave agora, em privacidade, hein? Sala de Aham, reunião. pois é. Pensa, a gente reunido falando de uma estratégia da empresa e a gente quer manter aquilo ali por enquanto, né? Privacidade é o primeiro, né? Imagina uma reunião de cortes da empresa. Tem Então, ali um grupo de diretores do alto escalão decidindo quem eles vão cortar e do lado todo mundo escutando. você sai de lá apanhando. Na privacidade, a gente não precisa de ser 100% no isolamento, né? A gente pode ter outras tratativas para garantir a privacidade, né? Pois é. A gente pode tratar isso com, por exemplo, mascaramento, né? Mascaramento é uma possibilidade. É E muito aí a gente vai interessante isso, né? para a turma, né? Sim, é muito interessante isso. A gente. Vamos ver um caso real, né? Imagina que tem uma sala de reunião dentro de um escritório e aquela sala de reunião hoje ela não atende aos critérios de desempenho que ela precisaria atender. Então o que é que a Deixa eu gente te contar faz? Pode falar. caso real. Conselho Federal de Medicina de Uhum. Florianópolis, sala de audiência, não sei se é essa palavra, entre o médico e um advogado a tratar de denúncias profissionais. O que acontecia? O ambiente ele estava completamente inadequado. Ruído excessivo, a reunião ficava cansativa. Uhum. E aí a arquiteta tá, vamos isolar. Qual seria o grande problema de fazer um isolamento perfeito naquele ambiente como um todo? Você isolando o ruído externo, para o ambiente interno ficar adequado, quem tivesse na adjacência da sala e protegido agora do ruído externo, ele ia ouvir tudo da audiência do médico. Porque não tinha mais o ruído externo para mascarar. Exatamente. E sabe onde que isso acontece? Todo dia? Apartamento. À noite. Você mora num lugar muito ruidoso, você ouve o cachorro, o barulho do vento, o barulho do trânsito, e aquela situação está Uhum. perfeita para ti. Você aumenta a televisão e está ótimo. Você grita com o filho e está ótimo. Quando você põe a janela acústica, você muda o problema. Você passa a Uhum. ouvir o vizinho que você não ouvia. Exatamente. O vizinho, ele faz um ruído menor do que a rua. Como você isolou a rua, você ouve o vizinho. Uhum. Aí você fica irritado, porque você ouve o vizinho
e você pensa, o vizinho já me ouve também. Sim. Isso é até um fator fisiológico, porque a gente é mais suscetível a se irritar com ruídos intermitentes. Então, ruídos estacionários a gente se acostuma fácil. Ruído branco a gente se acostuma fácil. A rádio ligado a gente se acostuma fácil. Música tocando de fundo a gente se acostuma fácil. Mas pega um ruído intermitente. Pega um diálogo que acontece de 5 em 5 minutos próximo. Pega um telefone tocando, um ruído de campainha tocando, até mesmo batidas, né, de construção, de obras próximas. São ruídos intermitentes que a gente é muito menos tolerante a isso, né? Sim. Principalmente durante a noite. O uso de ruído branco para dormir, muita gente usa, vai lá no Spotify, bota playlist de músicas para dormir. Daí tem o ruído branco lá, né, que é aquele barulhinho de chuva. O pessoal usa muito para fazer mascaramento e às vezes nem sabe disso, né? Mas é Sim. justamente para fazer isso que a gente está explicando aqui, né? A gente utiliza um ruído estacionário, que ninguém se incomoda, vamos dizer assim, entre aspas, para mascarar ruídos intermitentes, que são aqueles ruídos que acontecem pausadamente, né? Em tempos espaçados. Tem muita coisa legal. E aí a gente falou um pouco aqui de privacidade, falamos um pouco aqui do Uhum. mascaramento relacionado à privacidade, A e gente hoje não está falou do em. desempenho, né? Não. O que eu ia comentar aqui hoje está em voga isso aqui, a gente fazer videoconferências, né? Videoconferência, com certeza. Você E é já uma viu live, coisa. você já viu vídeo de uns YouTubers com a sala, o quarto reverberante, o quão ruim é? Uhum. É terrível, né, cara? É terrível, terrível mesmo. Até aqui, de vez em quando, eu fico incomodado um pouco com a reverberação do quarto. E aí isso acontece mais quando eu fecho a porta, né? E daí eu trago umas almofadas do sofá, sempre faço isso. Trago umas almofadas do sofá e coloco aqui no meu quarto. Você me dá um segundo que eu só vou pegar o material aqui que vem a calhar com isso que a gente está falando agora. Pega aí, pega aí. O Marco, da última vez que eu fiz uma live com ele tocou fogo ao vivo aqui numa espuma. Espero que ele não faça isso hoje. Voltei. Conhece esse aqui? Eu não tô conseguindo ver, mas parece uma placa perfurada, é isso mesmo? Não, é uma espuma. Agora eu vi. Esse aqui é lã de poliestileno que fala? Lã de PET? Isso aí. Então, o material revestido com tecido. Então, a gente falando em projeto, quando a gente vai tratar de projeto acústico com leigo, na hora ele lembra da espuma formato caixa de ovo. É a primeira espuma que lembro quando falo em material acústico, né? Sim. E você vê isso aqui como é bonito, ó. Quem não conhece, um painel que existem diversos modelos, diversas cores, diversos cenários, diversos Uhum. acabamentos, inclusive de madeira, né? Os de madeira são lindos. Exatamente, as placas ranhuradas e perfuradas, né? Isso. Cara, isso é uma briga muito antiga aí dos. Enfim, há muito tempo atrás a gente via que no Brasil não tinha muita variedade de materiais acústicos, né? Não existia muitas possibilidades, muitas variações estéticas. Enfim, os materiais que tinham eram aqueles, a gente tinha que usar alguma coisa próxima daquilo, né? Não tinha muita variação. Mas hoje em dia tem tanta variedade que não faz mais sentido a gente falar em uma acústica que não respeita a estética, né? A gente consegue fazer tanta coisa hoje com materiais acústicos, consegue inclusive utilizar materiais acústicos para despertar algum motivo estético dentro de um local, né? E assim, ó, a gente tem uma situação temporal que a acústica de alguns ambientes piorou porque o nosso comportamento mudou. Uhum.
Os grandes teatros antigos, o que a gente tinha? Os senhores iam no teatro de terno, normalmente uma cartola, um chapéu. As mulheres iam naqueles vestidões, aqueles vestidos de muito tecido, né, de muito material. E hoje as pessoas vão normalmente uma camiseta, uma camisa, uma calça. As mulheres um vestido colado, uma blusinha, uma calça. Então se perdeu muito da absorção do próprio público. Uhum. Então o Engraçado teatro, isso. que na antiguidade tinha um desempenho acústico superior, hoje eventualmente ele vai de mediano a ruim. Aí a gente vem hoje um critério de projeto. A gente fala de tratamento acústico de salas. Ou seja, o projeto para uma sala 50% ocupada ou menos, ele tem que ser muito próximo de uma sala 100% ocupada. Uhum. Para você evitar ao máximo a variabilidade conforme a lotação da sua sala. Exatamente. Daí entram as cadeiras acolchoadas, são tão importantes nesse sentido, né? Sim. Isso é muito Que a legal, cadeira esse... tem que representar uma pessoa, né, que estaria ali. Exatamente. Isso é muito legal. Eu sempre gosto muito de falar disso aí nos cursos, que a cadeira acolchoada, ela é, de fato, a pessoa lá, ela é a representação de uma pessoa sentada, né, em termos de absorção acústica. E aí, quando a pessoa senta em cima da cadeira, ela, a própria pessoa, passa a virar o material de absorção, né? Então, a gente praticamente não tem variação. Na verdade, a gente tem, porque, enfim, nem todas as cadeiras que a gente coloca dentro das salas de espetáculo e teatros, enfim, elas têm a mesma absorção acústica que uma pessoa, mas a ideia é utilizar uma cadeira muito próxima em relação ao desempenho de uma pessoa sentada, né? Justamente para a gente ter essa variação mínima entre um ambiente 100% ocupado e um ambiente não ocupado. Bacana. É... Salão de festa. Salão de festa é legal também. Vamos lá. Quais são as primeiras coisas que a gente faz no salão de festa? Salão de festa já construído ou projeto? Salão de festa construído anos 80, anos 90. A Aquele gente tem um salão de tipo festa embaixo do inclusive, apartamento. embaixo do apartamento. Era um espaço amplo, grande, normalmente janela de aço. Você lembra das janelas de aço? Aquela esquadria, né? Aquelas que tinha uma tramelinha assim que... Ah, sei, 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 sei. Não era nem a que eu tava pensando. Antiga. Aham, toda vazada, não servia pra nada aquela janela. Só pra pessoa não entrar, né? Isso. E Então, você falou tudo, né? Porque tá embaixo do primeiro apartamento, né? exatamente. Qual é a primeira coisa que a gente faz aí nesse sentido? Bom, eu começaria medindo o desempenho entre salão de festa e apartamento. Pelo menos uma entrevista, né? No mínimo uma entrevista. Faria entrevista com o morador do primeiro andar, com os moradores dos, pelo menos, segundo e terceiro andar também, para ver qual é o nível de, enfim, de insatisfação com aquilo. Fazia umas medições, né, do desempenho entre primeiro andar e salão de festa, para ver como é que está se comportando o desempenho acústico. E aí a coisa fica complicada, né? Porque daí a gente tem que começar a projetar e especificar os sistemas construtivos que a gente vai conseguir colocar lá dentro. Mas aí a gente entra em outras questões, que é a limitação de área, às vezes a gente não tem espaço para diminuir a altura do forro, para colocar de repente um forro flutuante. Às vezes a Você já gente tem teve uma outros situação problemas. Fala aí. de que você não pode colocar material acústico ao alcance, que a pessoa fica lá cutucando, é macio, que bonito, e fura ele e tira pedaços? Isso acontece o tempo todo, né? Em igrejas, por exemplo, onde tem muitas crianças que são levadas para um culto, a gente não pode colocar um material acústico ao alcance de pessoas. Pátio de escola, perfeito. A Renata falou pátio de escola. É um local perfeito para dar problema, né? Com esse tipo de coisa. Não pode colocar nenhum material acústico próximo. Não pode. Não tem como, né? É aberto.
E tem os pátios fechados também, né? Uhum. Ginásio de escola, ginásio tem muito problema. Eu já tive demanda de um ginásio da escola que os vizinhos estavam reclamando. Tem muito, né? Normalmente a criançada corre e grita e um ambiente livre e com bastante reflexão, né? Uhum. Olha só um caso que eu estudei há muito tempo atrás. Era um ginásio de uma escola e o ginásio era no último andar da edificação. Embaixo do ginásio tinham as salas de aula e do lado do ginásio tinha uma edificação, né? Tinha um prédio. Então, quais eram os problemas desse ginásio específico? Aconteciam eventos nesse ginásio, então a gente tinha o problema do isolamento entre o ginásio e a edificação próxima. Esse ginásio ele era utilizado para aulas de educação física, enquanto as salas embaixo tinham aula. Então a gente tinha um problema de ruído de impacto. E a gente tinha o próprio condicionamento acústico do ginásio, que era muito ruim. E agora, como é que se resolve isso, né? É um desafio grande, né? Porque são espaços que você não tem tanta, tanta opção, né? Uhum. É um espaço que os materiais absorvedores não podem ficar acima da quadra, porque bolas são arremessadas em direção ao teto o tempo todo, o que poderia danificar os materiais. Mas vamos pensar. A gente tem dois cenários. Um cenário para o ruído externo, ou seja, o ruído que chega no vizinho, que ele vai entrar na justiça e vai impactar na escola. Uhum. Aí você pode tratar com uma barreira acústica. Ou Isso. seja, você vai subir um muro, a absorção para o lado interno, para tentar reduzir um pouco da reverberação ali também. Mas você consegue, ô Lucas, controlar um pouco da reverberação quando você coloca o material e coloca uma proteção mecânica. Por Uhum. exemplo, numa quadra você pode colocar lá uma chapa perfurada. Perfeito. É uma solução muito boa. Ali você consegue, então, botar a absorção para reduzir a reverberação. Normalmente a reverberação cresce muito. Como a reverberação ela chega a aumentar até 7, 10 dB na prática. Né? O sete é bem comum a gente observar isso. Uhum. A Renata pergunta aqui o que pode fazer no pátio da escola coberto e aberto. Eu tenho a impressão que as crianças no final da vida escolar vão estar com sérios problemas. Esse é um cenário, Renata. Se a gente pensar que a escola é coberta, a gente pode botar um revestimento no forro protegido por uma estrutura mecânica. Pode ser até uma tela antes do forro para a bola não chegar no forro. Uhum. Pode ser uma chapa perfurada para a gente garantir as aberturas e tem a proteção mecânica. A gente consegue Sim. reduzir bastante a reverberação. Daí a gente Pensando na concentra. escola, Eu só ia falar que daí a gente concentra o desempenho da chapa perfurada na região de frequência da voz humana. Daí a gente já consegue uma absorção muito legal nessa região de frequência. E aí a reverberação percebida pelas pessoas vai ser razoavelmente menor, né? e a gente tem alguns cenários. Se a gente tem uma parede, a gente pode colocar painéis acústicos no mesmo sentido. Um painel com uma proteção mecânica. Uhum. Se a gente pensar em bola nós estamos falando uma bola menor, ela vai ter o quê? Uns 20 centímetros de diâmetro. A gente Por pode aí. colocar uma grade. A gente pode colocar uma grade para proteger o material acústico. Uhum. Esse Lembrando é, que fora do alcance da criançada, né? uhum. Esse é um desafio porque não só a gente tem o problema da colocação de materiais absorvedores dentro do edifício, dentro da quadra poliesportiva, vamos dizer assim, como também a gente tem a questão do isolamento, né? Porque essa quadra em questão, ela não tinha laje no teto. Era aquele teto treliçado com aquelas telhas de alumínio clássicas. E aí o que, é que a gente tem? A gente tem um edifício próximo a essa quadra, com varandas sacadas próximas ao telhado dessa quadra, que aí faziam reclamações com relação ao ruído.
E aí possivelmente a gente precisaria também fazer algum tipo de intervenção, colocar algum sistema construtivo, algum forro flutuante para evitar que esse ruído passasse pelo telhado de alumínio, né? Sim. Isso é bem comum, né? Uhum. Isso é O bem pessoal tá comum. meio tímido, mas eu vou provocando aqui. Um apartamento suíte. Pensa se você tá tentando descansar e tá ouvindo outro casal namorando. Que situação constrangedora. Aí é O uma... que a gente pode fazer em projeto para isso, hein? Cara, em quartos, essa é uma situação bem complicada, porque geralmente os quartos já são pequenos. E Já. aí a gente entra com um projeto, a gente vai ter o quê? Que aumentar, quer dizer, a gente vai ter que diminuir as dimensões do quarto porque a gente vai adicionar material, sistema construtivo lá dentro, né? Então a gente vai adicionar um drywall, a gente vai adicionar, vai ter que ter um espaçamento, a gente vai perder o quê? 20 centímetros de cada lado para conseguir isolar as paredes. Então a gente já começa a perder dimensional, né? Do quarto. Sim. E é um caso bem comum isso aí. Esse foi um cenário que eu peguei, uma mansão em São Paulo, mas eu acabei não pegando o projeto, eu peguei o desafio. Na hora de fechar, o cara resolveu fechar com o outro. Claro que o dinheiro manda, né? Mas enfim, o cara fez uma sala de videogame dentro da casa dele. Uhum. E quando o arquiteto me passou isso, eu pensei, vai estar fácil, né? Porque videogame, criançada jogando um PlayStation, uma televisão, uma caixinha de som e tudo certo, né? Quando eu descobri que, na verdade, a sala de videogame era do proprietário da casa. Então ele botou lá dentro dois sub de 15, que era para dar um sub grave e atender a vontade dele de estar imerso no jogo. Então, né? Mandou fazer um mega painel para poder receber a tela. De um lado era a suíte, do outro lado era um pé direito que ia dar para a sala lá embaixo. E a arquiteta tinha restrição de aumentar a parede interna por questões do móvel que já estava comprado. Mandou fazer um móvel sob medida antes de contratar o projeto acústico. Então o móvel já estava comprado. Hum, nossa, que bronca. Cara, a pior parte disso é A o solução sub, para ela, sabia? vamos cortar o móvel um pedaço, não adianta. Desliga o subwoofer do cara. Mas um sub é gostoso, né, cara? Quem é É bom. viciado na baixa frequência não abre mão dela. É bom, mas é um problemão. Você sabe por que o sub é gostoso? Hã, Ele entra em ressonância com o corpo. Nossa a caixa gente, torácica, se eu não me engano, é coisa ali de 60 Hz, eu acho. a gente sente mais do que escuta, né? Então dá uma sensação boa. Sim, com certeza. Dá uma sensação boa também no vizinho que reclama. Sim. Cara, em igrejas a gente costuma. Tem uma dicasinha, né? Quando a gente olha para igrejas e a gente vê que tem esse tipo de problema, o subwoofer está incomodando muito o vizinho. E aí a gente sabe que o desempenho do sistema construtivo em baixas frequências está muito atrelado à rigidez do sistema em si, né? Então a gente tem esse problema. Como é que a gente vai especificar um sistema construtivo? As paredes de alvenaria, em geral, elas são muito caras para a gente ficar colocando o dobro da espessura, né? Então não é uma coisa muito trivial. Elas são rígidas o suficiente, mas acabam encarecendo o projeto. Então o que é que a gente faz? Uma solução para esse tipo de coisa é colocar chapas duplas de drywall na parte de dentro do ambiente e diminuir o espaçamento entre os montantes para tornar aquele drywall mais rígido. Então, uma solução onde a gente tem um RW legal, porque a gente tem duas chapas de drywall, material absorvedor e parede de alvenaria,
a gente diminui o espaçamento entre os montantes para ter um material mais rígido, e aí a gente aumenta um pouquinho o desempenho dele nas baixas frequências. E é um macetezinho que a gente consegue melhorar o desempenho nesse cenário. Você falou de igreja, me vem à cabeça que a gente tem dois problemas na igreja principais. O primeiro você tratou agora, que a gente precisa isolar o som da igreja para não chegar no vizinho e não gerar um incômodo. Uhum. Você tem uma noção de quanto custa para a igreja um problema desse? Pode custar o fechamento da empresa, da igreja, quer dizer. Pode custar o fechamento dela, pode custar uma multa de R$200 mil. Pode custar. Pode custar uma multa não, um processo por danos morais aí para pagar 30, 40 mil para um vizinho. Sim. Residência, reforma. Ou o vizinho que tem uma atividade que ela é geradora de ruído. Por exemplo, o cara é um pequeno artesão, faz escultura em madeira, pequenas esculturas, dentro do apartamento. Já Nossa conheci um. Senhora. Então o dia inteirinho o carinha ali com o cinzel e o martelinho, tec, 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 tec. Nossa Senhora. Cinzel que fala não, como é que chama? É formão? Eu não tô muito por dentro das ferramentas de marcenaria. Você quer outra? Hum. Aquela vovozinha que faz bolo o dia inteiro. Liquidificador e batedeira em cima da bancada. Cara, imagina isso num apartamento onde a cozinha é do lado de um quarto. Eu tive essa situação. Eu passei por essa também. A suíte de um apartamento que eu visitei em Florianópolis fazia divisa de parede com a cozinha. Uhum. Porque o apartamento ficava entre dois, então não tinha como fazer cozinha e cozinha. Cozinha e cozinha está no outro lado. Aqui era Exatamente. quarto e cozinha. Nesse cenário, o cara tinha problemas no fechar de portas do armário. Eu ia fechar aqui, fazer barulho, mas é aquela história, o pá! O impacto da porta batendo. Conseguiram resolver entre eles colocando aquela borrachinha para absorver o impacto. Uhum. Porém, o bife, na hora de o cara fritar, não tinha como. Ela estava em cima da bancada da pia e o martelinho nela, pem, 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 pem. Não se usa bater bife mais, mas tem muita gente que ainda usa, né? Sim, sim, tem gente que usa mesmo. Ah, a própria batedeira, né? A batedeira dá uma balançada na bancada também. Então, assim, o pessoal estava com muita vontade de se ajudar, mas estava difícil, porque a forma como construtiva, ela foi infeliz, porque o projetista, ele se preocupou com o som aéreo, não se ouvia as pessoas conversando, não se ouvia. Mas ele Uhum. não se atentou que existia o som O ruído de estrutural. impacto. Uhum. É. A gente tem que estar muito atento com o som de estrutura. Exatamente. Que é o mais difícil da gente resolver depois que o sistema já está todo construído, né? Sim. Praticamente não tem a solução perfeita, vamos dizer assim. Nesse caso lá, o que eu pensei? Eu posso desacoplar a parede dele da parede do vizinho, colocando um drywall com tratamento acústico. Só que ali eu já reduzia um tanto o quarto dele. Uhum. E uma parte boa do som ainda ia chegar pelo teto, pelo piso e pelas paredes laterais. Porque a Sim. energia vai pela estrutura e carrega pelas outras ainda. Os famosos Então, flancos, digamos né? que eu conseguiria reduzir uns 70% da percepção. Uhum. Agora eu fui bem, porque as pessoas têm falado a reduzir 70% do ruído. Isso quer dizer o quê? 70% da energia, 70% dos decibéis, 70% da percepção. Agora eu fui mais atento. Mas Foi enfim, preciso. a pessoa se acostuma e depois se incomoda novamente. Um outro Uhum. cenário, desacoplar a bancada da parede. Preciso tirar a bancada. Construir uma estrutura auxiliar, enfim, é um desafio. É um desafio. Acho que a solução mais viável, apesar de não ser viável, não ser tão viável assim,
é fazer um projeto praticamente box in box do quarto dele, né? Sim. Só que aí ele perderia muito do dimensional do quarto, mas aí ele teria um quarto muito bom em relação ao desempenho, né? Não só para a cozinha, mas para outros ambientes. Sim. E em projeto é tudo mais fácil, né? Ah, com certeza. Por isso que tem a 15575 para pelo menos colocar um limite, né, nesse sentido. Mas quer ver um desafio bonito agora? Hum, Uma banheira de hidromassagem. Você acredita que tem muita gente que não se atenta que a banheira de hidromassagem você vai ter problema de ruído? eu acredito. Eu tive num apartamento tem uns 2 meses. O rapaz instalou uma banheira de hidromassagem na cobertura, ou seja, na laje acima do apartamento, do dormitório dele, e a vizinha de baixo estava reclamando. Nossa Senhora. Porque você tem todo um sistema de bomba, você tem todo um sistema de jato, que excita a estrutura e vai chegar ao som estrutural nas unidades abaixo. Uhum. Então a gente vê aqui a importância agora do projeto para isolar a banheira. Você vai ter que botar coxinha na banheira. O que é coxinha? Borracha ou mola. Legal? Tem que desacoplar a banheira inteira. Tem. E se tiver ruído aéreo também, geralmente o ruído aéreo não é tão saliente nesse caso, né? Pelo menos na banheira em A si. laje normalmente ela já alcança bem, né, um desempenho. Uhum. Já tem um desempenho próximo aos 45, né? Sim. Nesse caso realmente é desacoplamento e por sorte, desacoplamento, apesar de ser difícil fazer quando está instalado, ainda é um problema assim razoavelmente fácil de se resolver em termos de isolamento, né? Porque a gente não vai precisar construir paredes e nada desse tipo. É basicamente erguer o motor, erguer a banheira e colocar o material lá para desacoplar. Isso. Dos Deixa eu problemas pensar o um outro menor, né? desafio. Um desafio bem comum. Quarto de recém-nascido. E qualquer coisa o bichinho acorda. Hum, vizinho de recém-nascido, então, hein? Janelinha acústica, Cara, mais um pouquinho de absorção, né? sim, sim. Quer ver um problema que os próprios edifícios acabam causando para os moradores? Ah, eles colocam quartos próximos àqueles vãos centrais, sabe? E aí a criança chora e o som vai para aquele vão central e acorda o edifício inteiro. Todo mundo sabe que a criança está chorando. Eu tô achando que já tem um vizinho recém-nascido aí, hein? Não, isso aí. Eu estava conversando com o Felipe hoje. Você lembra o Felipe? Daí ele tava falando que tem uma criança no prédio dele que toda vez que ela vai no banheiro, ela grita. Por quê? Ah, Ninguém sabe, mas ela vai no banheiro, ela grita, ela gosta de ficar no banheiro gritando. E daí no que ela faz isso, o vão do prédio, ele tá no banheiro. Então todo mundo escuta a criança gritando porque o som se transmite por aquele vão, né? falando ainda de prédio, mudando um pouco o foco do apartamento para a área técnica. Hoje é Uhum. muito comum em edifícios comerciais você ter uma central de ar-condicionado. Normalmente um edifício empresarial, você tem uma linha de água gelada, né, com o chiller, os fancóis, enfim. Uhum. Então é muito comum, primeiro, a necessidade de se fazer o desacoplamento das máquinas que normalmente estão no terraço, né, na última laje. Perfeito. E um outro cenário, normalmente você vai ter grandes trocadores de calor, que vai estar irradiando o som para os prédios vizinhos, né? Então o cara me compra um apartamento de último andar, satisfeito que está longe do som da rua,
E o prédio vizinho tem lá na altura do apartamento dele um trocador de calor. E isso é mais comum do que a gente pensa, né? É. Eu tinha foto aqui, mas ia ficar muito demorado para separar. E a gente vai fazendo por demanda, né? O pessoal tem perguntado bastante coisa, a gente vai fazer vídeos específicos e colocar no nosso canal. Uhum. Foi colocado barreira acústica numa loja da Havan, em Florianópolis. No terraço da loja é uma área de estacionamento e lá ficam as máquinas do ar-condicionado da loja. Irradiam todo o ruído para o prédio vizinho. Então foi concebido uma barreira acústica jogando esse som para dentro da área da loja e não mais para o vizinho. Então, projeto de barreira, densidade do material e dimensões, né? Altura e largura. Uhum. Nesse caso foi só barreira, não teve enclausuramento das máquinas, então. Não, até porque tem muita troca de calor, para não fazer uma área muito grande e ter que colocar atenuadores de lamela, a barreira acústica já foi suficiente para direcionar o som para a rua. E a distância da rua até o vizinho da frente já era o suficiente para atenuar o ruído da máquina. Uhum. Normalmente em projeto, o que a gente tem? A nossa live está chegando ao final, mas vou tentar falar de forma rápida aqui. O isolamento acústico de superfícies, que pode ser paredes duplas, paredes de sobreposição, enclausuramentos, barreiras acústicas. A gente tem o tratamento acústico de ambientes, principalmente colocando a absorção. A absorção a gente tem 3 elementos, não vai dar tempo de falar aqui não, mas bem rápido. Os elementos fibrosos me E fugiu o nome porosos? agora. E porosos, os elementos de membrana, né, que funcionam como um absorvedor de membrana, e os elementos perfurados que têm o funcionamento como ressonador de Helmholtz, né? Isso, Helmholtz, perfeito. você fala. Helmholtz, eu acho. É, né? E Alguém falava que era o ressonador de Helmholtz. da maionese. E isso só pensando em absorvedores, né? A gente ainda Isso. tem o quê? Tem os refletores, os difusores. Os difusores e os isoladores de vibração. Eu estou com um colega aqui no nosso grupo de acústica e vibração do WhatsApp, comentando que ele está com uma bomba que passa todo o ruído para a tubulação e logo para o prédio inteiro. Então a gente precisa desacoplar a bomba da laje, desacoplar a bomba da tubulação, só que o fluido vai turbulento, então a gente precisa desacoplar a tubulação da estrutura. Olha que fantástico. Quanta informação Caramba. para um projeto bem feito. Isso é legal nesses casos ter um acelerômetro para poder colher essas informações de vibração, né? Sim. Isso é uma coisa bem Vou importante. chamar o pessoal Oi. aqui para que se inscreva no nosso grupo do Telegram. É isso aí. E agora, às 6h30, a gente já colocou a surpresinha aí no feed. Né? Abrimos as inscrições para a nossa semana NBR 10151. Perfeito. Pessoal, semana que vem nós vamos começar com a semana NBR 10151, onde a gente vai dar o passo a passo de forma gratuita para a pessoa se desenvolver dentro da confecção da norma. Isso aí. Então a gente vai falar bastante detalhe, bastante dica e um passo a passo para a gente desenvolver o conceito do laudo para a norma. Quem nunca fez vai conseguir fazer. 3 dias de conteúdo gratuito com a gente, falando sobre a norma 10151, que é uma das áreas da acústica que mais cresce, né? Isso. Então a gente começa na terça-feira, né? Terça-feira. Terça, quarta e quinta. Link na bio para se inscrever. Quem quiser se inscrever é só clicar lá no link da bio, já faz a inscrição, já garante a vaga. E vai ser uma semana muito boa, né? Isso. 20 Show de segundos. bola. 20 segundos. Pessoal, muito obrigado por mais um dia. Foi uma semana muito enriquecedora. A gente está começando e é o nosso propósito amadurecer e trazer mais informação. Hoje a gente traz assim
casualidade, vai ser uma conversa bem pé da orelha, bem intimista, né? Eu estou no meu quarto, o Lucas no quarto dele. Então, Isso aí. Acabou lá no Instagram. Deixa eu passar o meu fone. pessoal, estou voltando Opa, aqui para o YouTube. voltamos pro YouTube. Quase deu para terminar lá. Quase. Mas essa questão, a gente começou, a gente não quis esperar ter a melhor situação para a gente começar, mas a ideia é que a gente coleta agora os comentários que vocês já estão deixando no YouTube, no Instagram, mandando para a gente nas nossas redes sociais, É isso aí. de forma que a gente vai fazer conteúdo para responder à demanda de conhecimento que vocês querem, que vocês precisam. É isso aí. E não se esqueçam de se inscrever, vai ser uma semana fantástica. Os nossos grupos estão muito legais, a gente está discutindo bastante coisa por lá, tanto no grupo do WhatsApp quanto no grupo do Telegram. Se inscrevam também. E o melhor de tudo é que é tudo gratuito, né? Então não tem por que não se inscrever. Sim. É uma área de debate muito rica, né? A gente oferece muita informação boa. Uhum. E a gente realmente entrega e a pessoa aprende. Assim, para deixar bem claro, o pessoal sempre acha assim, tem pegadinha, vai me vender, vai me enrolar de alguma forma. Na verdade, a gente precisa, sim, de alguma forma, receber um faturamento. Isso entra quando a gente vende um programa mais completo, não completo no sentido que a gente está escondendo informação, mas Uhum. completo no sentido que a gente pega na mão e vai num acompanhamento passo a passo com uma mentoria. Então a gente tem uma rede de mentoria que a pessoa individualmente pergunta para a gente e a gente responde. Isso aí. Eu falo assim, Lucas, o livro é muito bonito. A gente abre o livro, lê e entende tudo. Só que quando a gente chega em campo, a gente depara com muita situação que não está no livro. E a gente não sabe como se reportar aquela situação. Uhum. Inúmeras situações que não estão nos livros, né? Desde as mais inusitadas até situações comuns que se a gente não se atenta ao projeto, a gente acaba cometendo erros e como a gente já falou, erros na acústica custam muito caro, né? Eu vou te dar um exemplo aqui. Uma Pode falar. igreja muito bonita. O padre me chamou para poder fazer uma proposta. A hora que eu olhei na igreja, eu já sabia na cabeça o que eu ia fazer. Quando eu comecei a falar com ele, ele falou: eu não quero que faça nada no teto. Resumo da obra: ele tirou só 80% da minha solução. Acabou com o teu dia, né? E vai eu tentar explicar para ele que eu gostaria e que era acusticamente interessante fazer alguma coisa no teto. Ele falou: não vai fazer. Não teve santo ali que desceu para me ajudar a convencer o padre. É, meu Deus. Resumo da ópera: primeiro lugar que a gente pensa em tratamento é o forro, porque a maior parte do som ele vai se direcionar ao forro. Uhum. Mas enfim, são coisas que não estão no livro, né? São coisas que não estão no livro e que acontecem muito. Você quer um? Acontece da gente pegar um projeto onde o arquiteto não quer de jeito nenhum materiais expostos e aí vai da criatividade de cada um conseguir Ou, esconder, né? ou quando ele quer um material específico porque é o cunhado que vende. Você vai Também ter que usar existe. esse material. Ou quando o próprio dono do local, ele quer que a gente compre materiais específicos. Eu tive uma situação no Teatro da Usiminas, em Patinga, do Centro Cultural Usiminas. Uhum. Fiz as simulações, fiz toda a avaliação e tinha um elemento reflexivo lá que o arquiteto não deixou eu usar e mudar, o tal de Shodopak. Era meio que uma superfície translúcida. Hum. Ela não era transparente, ela era translúcida, ela era opaca. E que ele tinha uma iluminação por trás e que ele achava muito bonito. E não aceitou tirar por nada. Uhum. Acusticamente era um veneno para o projeto. Uhum. Então tivemos que considerar esse Shodopak para fazer as adequações acústicas. Que coisa, né, cara?
E descobriu o que era no final das contas? Não, era um capricho do arquiteto, ele não queria que trocasse, ele Ah, queria aquele entendi. material. Ele gostou do material. Era, era a especificação dele, um jogo de luz. Existem coisas das mais variadas possíveis, né? Igrejas que são históricas e a gente não pode intervir na estética, são patrimônios históricos É, tombados, né? Não pode colocar nenhum material de revestimento dentro da igreja. E aí, o que é que faz? acontece, acontece bastante. Se a gente Uma vez eu pensa. pensei em esculpir um santinho de espuma, mas ia te dar muito trabalho. Acho que dentro de igrejas, assim, em termos de desafios, esse é um dos desafios mais comuns. É uma igreja. As igrejas são tombadas, geralmente são igrejas católicas mais antigas, né? Então a gente tem uma igreja católica muito antiga, que é um patrimônio histórico, e ela é tombada, não pode mexer em nenhuma superfície de revestimento. Daí fica o desafio, né? O que a gente vai fazer, como é que vai mudar isso, quais são as. Enfim, quais são as coisas que podemos fazer para transformar esse lugar em um lugar habitável de novo. Sim. A gente não. Aliás, eu nunca vi, mas na literatura a gente tem aqueles elementos que eles colocavam, né, ressonadores feitos de barro, que eles colocavam nos cantos das igrejas, né? Ah, sim, Já viu isso? para é uma espécie de, como é que eu vou dizer, de armadilhas de grave, né? Isso, isso mesmo. Isso Até porque uma tudo. igreja bem cheia, as pessoas ali já trazem uma certa absorção, em Uhum, média alta frequência, né? uhum. Já ajuda ali de 500 Hz para cima, já ajuda bastante. Mais de 500 Hz para baixo a gente fica com uma igreja muito reverberante, né? Daí fica com uma impressão Sim. de uma acústica meio não natural, né? É um local onde a acústica não soa de forma natural. Tem uma reverberação muito alta nas frequências baixas, tem uma reverberação mais controlada nas frequências altas, mas toda vez que um som mais grave toca, ele fica vários segundos dentro do ambiente. Ô, Lucas, fazendo um apanhado do que a gente fez essa semana e semana Uhum. passada, a gente falou semana passada, me lembra aí, as oportunidades em acústica. Isso. Falamos sobre oportunidades. A gente falou na live anterior, as oportunidades a gente falou sobre. Ah, não lembro. Mas a gente teve uma live anterior, deixa eu dar uma olhada aqui. Só para resgatar um contexto histórico, porque quem não viu, olha no nosso YouTube aí, vai conseguir resgatar Ah, como viver da acústica. um desenvolvimento que a gente fez, né? Isso. Ah, sim. Então a gente falou de como viver da acústica, né? E Uhum. nós falamos de negócios, né? Daí a gente falou Depois dessa oportunidades. semana a gente entrou numa. Isso. Depois a gente entrou numa linha essa semana, mais ou menos na sequência de trabalho, de forma bem geral, né? Isso, Falamos de exatamente. instrumentação, que vai tratar desde ambiente, de projeto interno, de qualidade de ambientes, enfim. Uhum. Depois nós passamos Medições na acústica. para normas, medições, Isso. passamos para medições. De medições, nós falamos de ferramentas para avaliação externa, ferramentas para avaliação interna, ferramentas no sentido de planilhas, Uhum. é, memórias de cálculo, enfim, né? Exatamente. E hoje a gente fecha com uma breve, né? Um bate-papo informal sobre projetos, né? Essa é a sequência de a gente fechar. Uhum. Eu acho legal ter esse bate-papo, porque muita gente, enfim, não conhece a área, não sabe os desafios que a gente passa, enfim, não tem essa vivência do campo, né? Às vezes viu a acústica assim, existe, mas a gente não faz ideia do que um engenheiro acústico faz.
E é legal ter essa vivência, né? Saber o que, que o cara passa, quais são os problemas que a gente tem quando está em campo, quais são enfim, as questões de um projeto, até mesmo projetos em lugares que tradicionalmente não se pensa que existe um projeto acústico, como a gente já falou, uma banheira de hidromassagem. Então são coisas que eu acho bem legal a gente comentar, eu acho que abre a cabeça para muita coisa e deixa a parte técnica para a próxima semana, onde a gente vai entrar de fato em aspectos mais técnicos e normas, né? Ah, a gente abriu um canal aqui de comunicação que eu achei muito legal e eu vou fazer um compromisso aqui. Semana que vem a gente vai fazer a semana do ruído ambiental com a 10151. Uhum, exatamente. E como o tema é muito vasto, a gente vai desde ruído externo até ruído interno, qualidades, enfim. Eu acho que a gente vai falar até de sonorização mais para frente, hein? Eu acho que vai. Eu vou começar a alimentar o canal com pequenos vídeos, dando pequenas pinceladas, mas pinceladas tem aquelas dicas de campo, Uhum. pílulas de acústica. Legal, hein? Ou seja, pequenas doses de informação. E a gente consegue informar por muito tempo. E conforme o pessoal for se identificando e apresentando as questões, a gente pode. Nichando mais o assunto. Isso, Eu topo. fechado. Ô Lucas, eu vou ter que desligar. Agora eu vou entrar num segundo compromisso, né? A gente não para. Pessoal, agradeço a presença de todo mundo aí. Lucas, muito obrigado pelo projeto, pela semana que a gente teve e Obrigado pela, também, Marco. pela participação aí. Claro, é um prazer. Sempre um prazer estar aqui conversando e trocando informação, né? Marco, muito obrigado mesmo. Muito obrigado por ter topado o desafio e vamos lá, né? Vamos lá que a gente tem uma próxima semana aí cheia de conteúdo. Vamos ter. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de também entrar no nosso grupo do Telegram. Vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para o nosso grupo Telegram para vocês poderem entrar. Beleza? Vamos lá então. Boa noite para vocês, boa sexta, bom final de semana e nos vemos na próxima semana, né? Isso aí. Um grande abraço, pessoal. Grande abraço, valeu!